Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Canta, irmão, canta, meu irmão, que a liberdade é hino e o homem é a certeza. Com dignidade enterra-semente no pó da ilha nua, na despenhadeira da vida, esperança é do tamanho de mar que nos abraças, sentinelas de mares e ventos, perseverante entre estrelas e o Atlântico, entoa o cântico de liberdade. Canta, irmão, canta, meu irmão, que a liberdade é hino e um homem a certeza. Thank you. Obrigado. Let's all think about how blessed we are to be able to relate to both these national anthems. So a round of applause to Candida. I'm going to ask for one special round of applause along with prayers and well wishes to Sergeant First Class Hercules Lobo, who will be deployed for the 4th time next month, servicing the U.S. Armed Forces. E como nenhum de nós, que ninguém se nos bênção, vai ser uma parte muito importante de qualquer nos eventos da nossa comunidade. É com muito prazer que o Sr. Pastor Delegado para dar gente essa bênção. This anniversary celebration is taking place during a wonderful season of the year, the Christmas season, when we celebrate God sending His special envoy, Jesus Christ, to a distressed world. The prophet Isaiah said
that his name was, and we say that his name is still, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Diplomatic envoys or representatives have a very important role to play, encouraging good relationship between nations, promoting the cause of peace, justice, and well-being for the people they serve, while honoring the country they represent. And we all have the duty and privilege of praying for the diplomats, saying, I urge you then, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. St. Peter also wrote, live as free men, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as servants of God. Show proper respect to everyone. Love the brotherhood of believers. Fear God. Honor the king. Honor the president, in our words. Honor the governor, the mayor, the diplomats, because this is good. If we would trust God's sovereignty, we would relax a little more when people we didn't choose are elected to public office, because the Bible says, submit yourselves for the Lord's sake to every authority instituted among men, whether to the king or to the president as the supreme authority, or to governors who are sent by God to punish those who do wrong and to commend those who do right. So today, my friends, we thank God for each one of you, dedicated public and diplomatic servants, leaders, and pray that God may help you fulfill with dignity the noble responsibilities He has entrusted you with. Through the governments of our two countries, Cabo Verde and the United States. We are also grateful for those who started this diplomatic connection between our two countries, for those who kept it alive for 200 years, and those who will continue it for the years to come. Let's bow our heads before the Almighty God. Father, we are so thankful for this great day in the history of our two nations, the United States of America and Cabo Verde. We thank you for these two great nations. Ours is not big in size, but big in heart and purpose. We pray that you may bless each and every one in this gathering. We pray that you may bless our diplomats, our leaders, our presidents, our governors, our mayors, that the great relationship that Cape Verde has enjoyed with America may continue for many, many years to come. We pray that you may bless the leaders of this consulate, of our embassy, our diplomats here and in Cape Verde and around the world, that as the Bible teaches us, we may live a quiet and peaceful life. We pray that you may protect us from the evil one, and the name of God may be glorified, and people may realize that men pass and will pass soon, but God will remain. Bless America, O Lord, and protect America from those who want to harm America. Protect Cabo Verde, and help us to be instruments of your peace. We pray in the precious name of Jesus. Amen. As we reflect on the words of Pastor Delgado, we are going to continue our event tonight, and I have the pleasure of calling the one that represents our community, the closest to us here,
We are in his home, and I ask for a round of applause in welcoming Sr. Cônsul, Your Excellency, Dr. Hermínio Muniz. Good evening, everyone. His Excellency, Ambassador of Cabo Verde to the United States of America, Carlos Vega, Miss Maria Martinez, Desk Officer of Cape Verde at State Department, distinguished guests, all protocol observed. I will start. The relations between the United States of America and Cabo Verde are historical and secular relations. It is gratifying for us as a nation to celebrate 200 years of establishment of the United States Consulate in Cabo Verde, which strongly marked the relationship between these two countries, making it possible for men of our countrymen and women to come to the United States of America. Faced with an inclement climate and famine, these Cape Verdeans settled in the United States of America, working hard to affirm themselves and to realize the dream of a better life, while at the same time helping the relatives left behind. It also marks the beginning of our diasporized nation. Gone are the days when the first Cape Verdeans arrived, but the legacy of our presence and contribution remain active and lasting in different areas. We are very proud of this legacy. In celebrating this past, we do so with our eyes on the future, foreseeing a relationship of strong partnership with the United States of America, a friendly country, a country much appreciated by Cape Verdeans. Long live the relations between Cabo Verde and the United States of America. God bless this relation. Agora, senhor, se permitir, também da utilizada crioulo para fazer rapidamente um pequeno enquadramento da história dessa relação de 200 anos. Bom, 200 anos, catadá para de facto no resumir na 12 minutos. Mas também, se nunca acha a palavra para nos render uma justa homenagem a esse percurso de história, não te fica com a impressão, mas de facto, manutrei um pouco essa história, que é uma história muito rica, uma história que une Cabo Verde e Estados Unidos de 200 anos de negócio. De meu ponto de vista, 3 palavras talvez podia resumida bem esses 200 anos. Primeira palavra para mim é identidade. Segunda palavra é gratidão. Terceira palavra, trabalho. Identidade por uma razão muito simples. Cabo-verdiano chega na América, lá onde vai, é falar de onde que vem. E teve sempre orgulho de falar de onde que vem, de cultiva, valoriza sua história, sua cultura e sua língua. Nunca é sucumbido. Pelo contrário, é praticando, é valorizando. E mais do que isso, cria também um sentimento de orgulho em relação a sua identidade. Que é por acaso que ainda meninos que nascem ali, descendentes de terceira, quarta, quinta geração, ainda está a falar muitas vezes I'm proud of being Cape Verde. É obra de César Passeiro.
Eu queria falar também, mas esse sentido de identidade é um sentido muito forte na cabo-verdianos. Por quê? Porque a cabo-verdianos consegue, nesse país, licenciado, fazer uma síntese, uma mistura daquilo que é valores e bonito, grandes valores da sociedade cabo-americana, e temperado também com valores que também é valores bonitos da nossa sociedade. Portanto, no fundo, é flan. Não quer pão, não quer cuscuz, não quer cufão. E um aspecto importante de nossa identidade é que cabo-verdianos abraça esse país, mas que abre mão de sua cultura. Por isso que nós é um povo que ainda, 200 anos depois, sociologicamente, não tem peso. Segunda palavra é gratidão. Gratidão por uma razão muito simples. Cabo-verdianos cantam chega ali. Eles percebem, mas também a sociedade que acolhece. Mas esse tinha que ser grato. Eles trabalha, eles empodera, eles integra, e mais do que isso, se a sociedade foi generoso com esse, exerce também a obrigação correta de ajuda que se fica na praça. É por isso que cabo-verdianos que instalam ali há 200 anos, pesca da baleia, ou através de outros meios, primeiros povos africanos livres que chegam a esse país, eles mandam buscar seus familiares. A hora que eles mandam busca, eles mandam bidão, ou eles mandam dólar. Isso permite, de facto, também, que, de facto, cabo-verdianos lá na Cabo Verde, mesmo não estando nos Estados Unidos, eles beneficiam de sucesso de que esse cabo-verdiano. Por quê? Porque realmente nos prende desde muito cedo, mas enquanto povo, um aspecto importante para nos sobreviver como povo é a nossa solidariedade. Não tem que ser solidário. Terceiro é trabalho. Por que a gente está a falar de trabalho? Por uma razão muito simples. Você está, mais ou menos, situa 200 anos atrás. A pessoa está a trabalhar, mas o trabalho está a dar meramente uma perspectiva, quando é dá, de sobrevivência. O verdadeiro chega a merda, é hoje. Mas o trabalho também te permitiu libertar de uma forma de dominação, que é miséria. Cabo-verdianos bem, com o juízo, esse trabalho e esse plano, com dignidade. Hoje, não está xinta, mas de facto não pode ser um alguém cada vez mais feliz. Porque é uma sociedade de oportunidade e cabo-verdiano, como que tem medo do trabalho. Aliás, te lembra até uma expressão de Judge Leighton. É falar, trabalho nunca engana-se não. De modo que cabo-verdiano, com o suor de se testa, e afirma na sociedade e trabalha para que de facto, se passagem para esse país seja de facto reconhecida. Trabalha em diferentes setores, trabalha em diferentes lugares, mas lá onde vem, deixa, digamos, uma impressão digital de Cabo Verde. Por isso que 200 anos depois ainda tem pessoas que se lembram que tinham saudade da nossa comunidade. E agora também que seria justo para que nós mesmos, se não só falava de casos de sucesso. Tem, infelizmente, como na toda a sociedade, casos de sucesso. De pessoas que bem, que conseguem nem mesmo volta. De pessoas que, por razões várias, que teve sucesso que se pretendeu. Mas para esse também, não está a falar, mas nosso coração também está quase, está pula quase, e propriamente, mas nosso sentido de nação diasporizada, mas não está conviva com todo tipo de situação de sucesso e de menos sucesso. Eu queria, para terminar, falar, mas essa pequena introdução, licenciado, também não está a fazer sob o signo de uma grande esperança, de que as relações entre Estados Unidos e Cabo Verde está a ser uma relação cada vez mais forte, uma relação de cada vez mais confiança, uma relação de cada vez mais parceria, de diferentes domínios, investimento,
saúde, tudo área. E que, de facto, nossa comunidade pode desempenhar um papel e ser um instrumento fundamental para o desenvolvimento da Cabo Verde. Que tem dúvida para ninguém, mas remessas constitui um elemento importante para o nosso desenvolvimento. Mas hoje, remessa é importante, sim, mas é preciso investir mais. É preciso investir mais. Porquê? Porque hoje Cabo Verde mestre realmente investimento. E esse, nosso diáspora, tem condição de fazer, e esse está a fazer. É preciso também criar, do ponto de vista de Cabo Verde, uma legislação talvez mais favorável a investidor imigrante. E eu queria, já agora, aproveita também as oportunidades para pedir, senhor se acompanham, um salve de palmas a todos os funcionários do consulado, porque sem eles nunca teria realizado. Muito obrigado. Muito obrigado. E boa noite. E que essa atividade no ICC seja uma atividade para todo o nosso enriquecedor e que nos seja cada vez mais contente e mais consciente da nossa presença e do nosso passado. Obrigado. Sabe as palavras do Sr. Hermínio Moniz, nosso cônsul. Então, coisinha para adicionar o que o Sr. Cônsul falou, o Sr. Cônsul não me contribuir para nós, Cabo Verde, e muito falou, pode ser feito também pessoalmente, de cada um de nós. A mim criou, nasci na Cabo Verde, desde 1992, mas qualquer forma, pequena forma, como conseguimos ajudar o meu povo na Cabo Verde. JFK had said, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Yeah. And let's not just sit back and always depend on the politicians to do everything. We can all do a little bit. You know how I do it? I go to vacation in my country. I try to at least once a year. I stay at a Cape Verdean-owned hotel. I eat at a Cape Verdean-owned restaurant. I shop at a Cape Verdean-owned supermarket. I buy stuff from the street vendors in Cape Verde. That is how I contribute to my country. And if we all of us in the diaspora, if you all did a little bit, trust me, it will definitely contribute to the advancement of our country. And continue on. I now call Maria Martinez. Maria Martinez is the desk officer of Cabo Verde at the State Department and its representative at the Bureau of African Affairs. Come on up. Would you like to hold the mic, or do you want me to attempt my best at keeping it over there? Good evening, everyone. I'm honored to be here today representing the State Department. In December 1818, as you all know, the United States established its first consulate in sub-Saharan Africa in Cabo Verde, and today we are here celebrating 200 years of relations between our two countries. Our countries share excellent bilateral relations and strong historical roots. Our relations are built on the historic presence, primarily in New England, with over 500,000 Cabo Verdeans living in the United States. Its people and culture are woven into the fabric of America. Cabo Verde is also one of West Africa's political and economic success stories. Its multi-party democracy and growing economy serve as an excellent example for the region, and it makes my job easier. So I really like Cabo Verde. It is working to become a global leader in solar and wind energy and has sought to expand ties with U.S. companies to develop these renewable resources. We commend Cabo Verde for all the work they have accomplished to complete 2 MCC compacts. The last compact, which was completed last year, focused on land management and registration to improve the business investment climate. We look forward to continuing to support Cabo Verde as an ideal place for micro and businesses to grow and invest. We have a strong partnership between our countries and in maritime security and law enforcement. Cabo Verde also participates in numerous multilateral exercises and meetings ranging from military exercises to cybersecurity fora, and it often emerges as a regional leader. Last year, as some of you may know and may have heard, we signed a Status of Forces Agreement, which entered into force last month. The Status of Forces Agreement will allow us to continue our military cooperation and exercises. We are proud to be Cabo Verde's strategic partner in all of these different areas, and we are determined to continue to build upon the solid relationship
that already exists between our two countries. In the years ahead, we will continue to sustain and expand the progress we have achieved in our long and positive bilateral relationship. Thank you very much. Thank you, Mrs. Martinez. We're going to move right along. From the Commonwealth of Massachusetts, the Executive Office of Housing and Economic Development, we have Mark Sullivan, who is the Executive Director of Massachusetts Office of International Trade and Investment. I'm sure you're going to practice UK Verdian later. You can just do it in English now. Go ahead. So as mentioned, my name is Mark Sullivan, and I work for the Governor's Office. I actually owe you all an apology, because I know you come to an event and you have all these speakers, and to have one that kind of rudely interrupted the event tonight to invite myself here. But what I found was when I received the invitation to tonight's event, I then started reading a story put together by Dr. Piera. I apologize already if I mispronounce the names. And I started reading this and saying, wait a minute, 200 years ago, the first consulates established in Cape Verde? Samuel Hodges was literally born in Stoughton, Massachusetts, just a few miles down the road. So I selfishly thought to myself, okay, they're not going to get away without a proclamation from the governor to really make this event. So, a proclamation, whereas in recognition of the bicentennial of the first United States consul in Africa, Samuel Hodges Jr., landing at the port of Praia in Capo Verde, December 4th, 1818. And whereas Massachusetts native Samuel Hodges Jr. was appointed by President John Quincy Adams to promote trade, deal with the slave trade, and to defend the U.S. independence in the Atlantic. And whereas Samuel Hodges Jr. has been acknowledged as the first successful American businessman in Capo Verde, and whereas the largest Capo Verdean community in the United States is in Massachusetts, whereas the Cape Verdeans have had a rich impact to the Commonwealth of Massachusetts, with many Capo Verdeans becoming prominent public figures, and whereas it is appropriate that all Massachusetts residents recognize the Cape Verdean community for their many contributions to the cities and towns across the Commonwealth. And whereas the Capo Verdean Consulate of Massachusetts, represented by Consul General Herminio Moninos, I mispronounced that, sorry, provides critical diplomatic relations services. Now, therefore, I, Charles D. Baker, Governor of Commonwealth of Massachusetts, do hereby proclaim December 4th, 2018, to be Capo Verde Day, and urge all citizens of the Commonwealth to take cognizance of this event and participate fully in its observance. Signed by Charles Baker, Governor of Commonwealth, Karen Polito, Lieutenant Governor of the Commonwealth, and William Galvin, Secretary of the Commonwealth. Again, thank you very much for allowing me to come. Congratulations. Mr. Sullivan, you can pass on our thank you to Governor Baker and let him know that eventually we will throw a big party for December 4th, Cabo Verde Day, because that's what we're all about, and he'll make sure to be there and witness it firsthand. And now you're going to get a better understanding of the celebration with our keynote speaker. I'm going to read a little bit about it. So many accolades that I have to have it written down, and I have to read it, or else I'm sure I'm going to miss something. So I'm going to put my head down and make sure I get every single note of who he is. Eduardo Dilson Camilo Pereira is a PhD in history at the Faculty of Philosophy, Literature, and Human Sciences of the University of São Paulo, and postdoctoral in history at Federal University of Minas Gerais, Brazil. Between 2013 and 2017, he was a visiting professor at the Faculty of Philosophy and Human Sciences
of Federal University of Minas Gerais, Brazil. He was a professor at Universidade de Cabo Verde, Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais e Instituto Universitário de Educação. Also, he was twice a visiting professor in the doctoral program in History of Contemporary Africa at Federal University of Minas Gerais, Brazil. He's published several books, dozens of articles and chapters about the resistance to colonialism in Africa. Since 2014, he has been researching about the first U.S. consulate to the Cape Verde Island and the foundation of the New America on the West Africa. Today, first he will be discussing about the first U.S. philanthropy of Cape Verde people during the famine of 1832 to 1833. Second, he'll be analyzing the immigration of Cape Verdean people to New England. That would be us. And third, analyzing the importance of this consulate in the foundation of Liberia. Please put your hands together in welcoming tonight's speaker, Dr. Eduardo Dilson Camilo Pereira. Boa noite a todos. Queria cumprimentar todos os cabo-verdianos aqui presentes. É uma honra e uma grande satisfação que em 30 de janeiro de 2017 propus pessoalmente à administração Trump, ao governo federal americano, apresentando os projetos em conjunto com o embaixador Donald Hoffman, pela primeira vez acerca deste consulado e a importância deste consulado para toda a costa ocidental africana e o mundo atlântico de uma maneira geral. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Departamento de Estado, à nossa Embaixada e Consulado, especialmente também ao Governo de Cabo Verde pelo apoio, mas pela extrema confiança, de igual forma ao Governo Federal Americano pela confiança em mim depositada. E conhecimento é poder. Sem conhecimento do que somos, das relações que nós temos com os Estados Unidos, não poderíamos estar aqui a celebrar os 200 anos. Eu passo sinteticamente a analisar a importância deste consulado para o mundo atlântico, a importância deste consulado para Cabo Verde e toda a costa ocidental de África. Algumas perguntas que nós temos, principalmente, este consulado ajudou a criar a Liberia? Qual a importância deste consulado e das igrejas protestantes, no caso, na imigração cabo-verdiana para os Estados Unidos? Sam Rogers Jr. foi nomeado em maio de 1818 por John Quincy Adams, enquanto secretário de Estado do presidente Monroe, enquanto primeiro cônsul dos Estados Unidos na África. A sua nomeação, nós podemos atestar, esse é o primeiro prédio, o primeiro building do consulado na praia, fica localizado ao lado da Igreja Matriz Católica do Platô. Este quadro é de 1827 e foi pintado por William Reynolds em janeiro de 1827. É o que representa, de fato, a luta contra o tráfico de escravos, mas também, sobretudo, a implantação das duas colônias na costa ocidental de África. Os documentos, passo aqui a apresentar alguns documentos da nomeação de Sam Rogers Jr. enquanto cônsul dos Estados Unidos em Cabo Verde, na praia, com jurisdição em toda a costa ocidental da África. Os documentos da sua nomeação, que não vou deter por questão de tempo na sua nomeação. E Sam Rogers Jr. chega a Cabo Verde a 3 de dezembro, na Ilha do Maio, de 1818. Às 11 horas, portanto, da manhã, ele desembarca no porto inglês, na Ilha do Maio. E, no dia 4, pelas 10 horas, ele é recebido pelo governador-geral, Antônio Puzish, pelo, portanto, capitão Jenkins e
também, sobretudo, pelo capitão Blackman, certo? Isso acontece no dia 4 de dezembro de 1818, às 10 horas da noite, né? Então, o resumo da chegada dele a Cabo Verde. Em 2016, eu estive com o Mayor Stoughton e nós visitamos em conjunto a sepultura de Simon Rogers Jr., que eu passo aqui a analisar, onde está, portanto, ele morreu efetivamente em outubro de 1827 em Cabo Verde e o corpo foi trasladado para Stoughton. Ele é nascido em Easton, depois viveu parte da sua juventude em Stoughton. Por isso que Stoughton tem muito significado para a comunidade cabo-verdiana, muito significado para as relações entre os Estados Unidos e Cabo Verde. Uma vez, um dos meus alunos no programa de doutoramento da Universidade Federal de Minas Gerais me perguntou: mas se os Estados Unidos na época tinham escravos, como é que então fez a luta contra o tráfico de escravos? Mas isso não bate certo, não poderia ser interpretado de outra forma. Mas, efetivamente, como também tínhamos a própria ideia de liberdade, e como é que se criou a Libéria? Permitindo que os negros fossem reintegrados numa colônia que não fosse aqui nos Estados Unidos, sobre o argumento de que lá podiam ser doutor, engenheiro, médicos, coisa que não podiam alcançar aqui nos Estados Unidos. Efetivamente, o capitão Frencher entregou 18 prisioneiros a Simon Rogers Jr. para que fossem julgados em Boston. E o auto da entrega, projeto aqui o documento, porque hoje, se calhar, é o dia para desmistificar toda qualquer dúvida se esse consulado fez ou não a luta contra o tráfico de escravos. Se esse consulado fez ou não, efetivamente, deu continuação aos planos de John Quincy Adams, um abolicionista com relação ao tráfico de escravos. Então, Frencher entrega os prisioneiros a Simon Rogers Jr., que, por sua vez, pagou Harry Snow, comandante do navio Rebecca, para os transportar e entregar ao Marshal do distrito de Boston, primeiro, e depois do distrito de New York. Esses documentos em New York estão a ser recuperados. É o único documento manuscrito que ainda não tive acesso direto, mas estão a ser recuperados e conto até final do mês de janeiro consultar essa documentação que eu já tinha requisitado desde, portanto, 2017. Então, Frencher responde a Simon Rogers Jr. a entrega e, de fato, que esses prisioneiros violaram a lei do Senado americano com relação ao tráfico de escravos. Efetivamente, estou a analisar a fonte, inclusive, onde estão essa documentação, para que ninguém nesta sala tenha dúvidas com relação se os Estados Unidos fez ou não a luta contra o tráfico de escravos. E, de fato, continua Frencher, que pagou, através de Simon Rogers Jr., $200 para que esses prisioneiros fossem entregues em New York ao Marshal para cumprirem a pena de terem violado, portanto, a lei americana. 200 anos, muitos de nós, eu já ouvi críticas em relação, por que celebrar 200 anos? Tem algum peso? Alguma importância para nós, enquanto povo? Por que celebrar a fundação, a criação desse consulado? E William Maverick, na sua carta dirigida ao secretário de Estado de 1834, celebra a mudança política em Cabo Verde, mas também, sobretudo, diz ele, a filantropia americana foi celebrada com 21 tiros de artilharia. E o prefeito Manuel Antônio Martins fez questão de celebrar a maior filantropia que os Estados Unidos praticaram com relação a um país estrangeiro. Mais do que isso, e vamos ver mais à frente, não se tratou de uma ajuda governamental. Tratou-se de uma ajuda das igrejas, do povo americano com relação a Cabo Verde.
caridade, salvação, Deus e um pastor, John Brazer, pastor da Unitarian Church. Isso vou analisar com vocês ao longo dessa exposição. O principal intento de Samuel Rogers Jr. foi implantar as duas colônias, decididas inclusive através da criação da American Colonization Society, em 1817. E um dos propósitos da sua nomeação é implantar essa colônia. E teve toda a jurisdição para o implantar. Primeiro, criando uma colônia de homens livres. Segundo, que tivesse o seu próprio governo. E terceiro quesito, baseava sobretudo no comércio. Como Thomas Paine defendia com relação aos Estados Unidos, de se fazer um país baseado, fundamentado na ideia da liberdade, mas também na ideia do comércio, né? O sustento da liberdade. Nessa carta de Gerald Ashmun, governador da Libéria, para Samuel Rogers Jr., de 1827, atesta que o consulado na praia tenha jurisdição sobre toda a costa ocidental de África. Uma das questões que o professor George Brooks, por questão, hoje não está presente, por estar hoje debilitado a nível de saúde, já com 90 anos, não pude estar aqui presente, mas pessoalmente enviou-me um e-mail agradecer ter continuado uma pesquisa que cabia ser feita e principalmente que ele já tinha iniciado desde a década de 70 enquanto professor da Indiana University. Lamento, senhora, informar que este consulado não tem mais jurisdição sobre a Libéria, por decisão, claro, do Congresso americano na última sessão, que é de 3 de março de 1827, um dos propósitos da criação dessa colônia de homens livres na costa ocidental de África. Uma das questões dessa pesquisa, em que medida, então, esse consulado influenciou a própria resistência ao colonialismo na África. E Samuel Rogers Jr. aconselha John Quincy Adams a reconhecer imediatamente a independência do Brasil, da Argentina, Colômbia, como parte da luta contra o tráfico de escravos, porque não haveria mais receptadores. Não é só questão de aprender as embarcações na costa da África, mas também inviabilizar qualquer forma desses escravos serem comprados nas Américas. Então, é bem claro na sua carta a John Quincy Adams, reforçando uma América unida e a necessidade urgente de se reconhecer a independência, portanto, do Brasil, no caso, reconhecendo o novo governo. É através dessa documentação também de Samuel Rogers Jr. que nós conhecemos a revolta dos engenhos. E ele escreve a revolta dos engenhos. A necessidade de 150 homens que fizeram resistência em Cabo Verde ao poder colonial português. Isso está bem claro. A documentação, isso está no diário de Samuel Rogers Jr. e muito bem sustentado. Mas também o perigo que constituía os soldados naturais de Cabo Verde, se tivessem armas, poderiam fazer uma revolução. Ele fala em revolução em 1825, fala em revolução em 1821, com relação à primeira declaração, a tentativa de independência de Cabo Verde. Os livros da Revolução Francesa, uma das questões, como é que naquele tempo os cabo-verdianos tinham acesso à ideia de liberdade? Como é que tiveram acesso aos ideais da liberdade? E Samuel Rogers Jr. atesta que os livros da Revolução Francesa circulavam em Cabo Verde. Essa documentação nós temos aqui ao lado. A circulação das ideias, dos ideais da Revolução Francesa na Ilha de Santiago, também na Ilha de Santo Antão e na Ilha de São Nicolau. E Samuel Rogers Jr. atesta em um embarque dessa diputação para o Rio de Janeiro. Diz ele na sua agenda, isso é a transcrição que foi feita em 2004 do documento em original, que uma diputação no dia 15 de julho de 1822 foi enviada ao Rio de Janeiro para beijar as mãos do imperador.
e pediram ao imperador do Brasil que anexasse Cabo Verde enquanto dependência, portanto, do novo Império Brasileiro. Por que celebrar 200 anos? O que significa a fome de 1832 e 33 para a imigração cabo-verdiana? Tivemos cabo-verdianos antes de 1832? Tivemos. Mas enquanto corrente migratória, nós passamos a ter cabo-verdianos a partir de 1832. A fome e o ideário da salvação. E Luther Fuller, natural de Boston, em 1830, tenta embarcar 6 cabo-verdianos na ilha da Boa Vista para os Estados Unidos. E foi preso e condenado e depois solto no navio Betts of Boston. Então, os autos, que eu meramente, os autos têm 29 páginas, estou somente a apresentar 3 páginas fundamentais desses autos. Mas ele descreve como o procedimento de há mais de 2 décadas de navios balheiros trazerem cabo-verdianos para Boston, para a Nova Inglaterra, de uma forma geral. E às vezes soldados que vinham com as próprias armas para os Estados Unidos, porque não dava tempo. Então, de uma forma ilegal, porque não tinham passaporte. E não tendo passaporte, perante o governo, a coroa portuguesa, você não podia sair de Cabo Verde, não podia, portanto, viajar. Né? Então, por isso, foi preso e depois solto, sob acusação de tentar trazer ilegalmente cabo-verdianos para os Estados Unidos. O navio Fredonia, aqui, esta fotografia está em Peabody Access Museum, em Peabody, do capitão Ryder, que foi o primeiro a avisar o povo americano da fome em Cabo Verde. E grande contribuição desse consulado para atestar e reforçar a necessidade de apoio para ser segurança para os cabo-verdianos. E essa publicação de 1832 atesta que os Estados Unidos era segurança para os cabo-verdianos. A partir da chegada do navio Emma, em 18 de novembro de 1832, os cabo-verdianos, alguns, deixaram de trabalhar. Sobre o argumento, se algo acontecer no futuro, os Estados Unidos tornarão a nos assistir. E a garantia é, de fato, o argumento que até hoje predominante na sociedade cabo-verdiana e também aqui que os Estados Unidos é a nossa garantia. A garantia não só da imigração, mas sobretudo a garantia de não passar mais fome, não passar mais miséria. A relação de algumas igrejas que apoiaram Cabo Verde. Eu já investiguei 3 dessas igrejas. Park Street, North End, que é a Unitarian Church, e também a igreja Unitarian em New York City. Significa que todas essas igrejas apoiaram e, de fato, deram a sua contribuição para salvar o povo cabo-verdiano. E o poema assombrante de vozes que viam no mar, vozes que clamavam por pão, vozes que clamavam por água. E essas vozes presentes até os dias de hoje na nossa comunidade. Projeto aqui, a chegada do navio Emma, Santo Antão, em 1832. Essa documentação está tanto no Arquivo Nacional em Washington, D.C., quanto na Historical Society de New York City, que eu encontrei ambos. E fiz um apanhado dessa documentação para ver em Santo Antão, o capitão Hayes, que chegou em 1832 a Santo Antão, descreve que a população se tornou esquelética. Praticamente 52% da população havia falecido. Os restantes estavam esqueléticos e andando de um ponto da ilha para outro para tomar a ração, a comida que foi embarcada a partir de Filadélfia para Cabo Verde. É a carta da Comissão de Filadélfia, as diretrizes ao capitão Hayes e também ao cônsul na praia, William Merrill. Nós temos também a carta do governador
e dos cidadãos de Filadélfia as instruções. E realmente na carta a única recompensa é a felicidade, a satisfação do povo americano por ter ajudado, por ter exercido de fato enquanto cristão, ajudando numa atitude de caridade o povo de Cabo Verde. Uma figura principal. Por que os Estados Unidos, de fato, o povo americano, ajudou Cabo Verde? E um desses motivos é a intervenção de um pastor que tinha influência em New York, que tinha influência em Boston, John Brazier. E no seu discurso de 23 de outubro de 1832, Brazier, em North End, tenta convencer os cidadãos de Boston e toda a região de que era preciso apoiar Cabo Verde. Pensem quantas graças poderão retornar para nós se nós ajudarmos. Ele cita inclusive o Mateus 25, 34. Mateus 25, 35. Quantas graças retornarão para nós? Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. E Brazier cita Mateus 25, 34, as recompensas que o povo americano poderia receber se de fato apoiasse, se de fato exercesse a sua caridade com relação ao povo cabo-verdiano. E essa publicação no Gospel Anchor, também de 1834, sublinha o fato de mulheres e crianças estarem a passar fome, rastejando no chão e ser devoradas por cães. Toda essa comoção em Boston, New York, a partir de 1832, mobilizou cristãos de todas as igrejas, homens, mulheres, crianças, a apoiar Cabo Verde. Esse apoio era enfático, esse apoio era um ato de fé. Mas também essas igrejas queriam, através do revivimento e reforma, dar, de certa forma, o seu testemunho de fé, o seu testemunho de caridade. Mais do que isso, essas igrejas queriam que, de fato, a caridade fosse uma prática, né? Há dias eu tinha ouvido, não, isso é uma filantropia do governo americano. Será que é o governo americano? Talvez essa documentação, essa publicação, venha esclarecer que, de fato, não foi o governo federal americano que iniciou com essas ajudas a Cabo Verde. Essa publicação em Boston Courier, como pode observar, de 5 de janeiro de 1833, diz o seguinte: povo cabo-verdiano preso nas ilhas a perecer, sem caminhos de imigração. Era preciso criar caminhos de imigração ao povo cabo-verdiano. Era preciso salvar os cabo-verdianos da fome, da opressão, da miséria, ao qual estavam confinados. E essa documentação não fala sobre a opressão, por isso que eu vou apresentar aqui projeto, não só a publicação sem caminhos de imigração, mas eram passivos de um poder colonial português. E não esperavam apoio da Europa, não esperavam apoio de Portugal, e sim dos Estados Unidos. E quem escreve em Boston Courier, de 19 de outubro de 1832, é um árabe, e que analisa profundamente a conjuntura em Cabo Verde, a sua relação com a costa ocidental de África, e como é que os cabo-verdianos não tinham mais solução senão esperar ajuda dos Estados Unidos. Então, subjetos, produtos de um exercício de poder, da opressão colonial em Cabo Verde. Então, veja, William Reynolds, ao agradecer portanto, todo o apoio dos cidadãos de Boston, diz e agradece a todos aqueles que contribuíram para ajudar Cabo Verde na seu ato de caridade e de uma forma bem explanada com relação ao governador de Cabo Verde, na altura, e o cônsul-geral na praia, William Merrill.
E Manuel Antônio Martins diz que tinha vergonha em ser português, porque Portugal não ajudou o povo cabo-verdiano. Aliás, há uma documentação célebre nesse sentido e que atesta que os portugueses em New York agradeceram o povo americano por ter ajudado os portugueses a deslocarem Cabo Verde, mas nunca se refere, portanto, ao povo cabo-verdiano. A única nação, então, que ajudou e nos livrou da madrasta, a fome, ou seja, do governo usurpador. Senhoras e senhores, os argumentos centrais da celebração, não só a questão da fome, não questão da implantação do primeiro consulado na praia, que teve como objetivo 3 fundamentais. Primeiro, combater o tráfico de escravos. Segundo, a implantação das colónias, das 2 iniciais colónias na costa da África. Uma terceira razão, que é de peso, que é a defesa da independência americana no mundo atlântico. Desde 2014, tenho pesquisado acerca do primeiro consulado, com muitos sacrifícios do ponto de vista pessoal, humilhações, mas até hoje não desisti do objetivo maior, que é a pesquisa, o que rege a minha vida enquanto pesquisador. Passando por injustiça, passando por humilhações, mas até hoje, mantendo a minha dignidade, não desisti de percorrer o meu caminho. E agradeço imenso o consulado e a embaixada, mas todo o staff desse consulado, que sempre mostrou empatia, mas também correlação ao nosso projeto. Senhoras e senhores, muito obrigado. Thank you, Dr. Camilo Pereira. I'm going to make a suggestion to Dr. Camilo Pereira. This is a very interesting topic that I see that a lot of people were interested and want to engage in dialogue with you. And I know Sr. Cons is always available. The space is always available. Maybe we can put together like a special presentation, a special event where we can come and have the community interact with you while you do your presentation. And because I can see a lot of people interested, but unfortunately, we are running short on time. I won't be able to allow you to interact today, but you will expect an email pretty soon. We will put something together and maybe we can do like a community event. We're going to move right along to the second part of our event. And being as Cape Verdean as we are running right on time. Aren't you impressed? And these are the presidential awards to members of our society, being the Cape Verdean born or Cape Verdean American, immigrant or not. And to begin, I'm going to be the bad guy, but I promise you I am not the bad guy. These 2 rows of white chairs with very pretty golden ribbon on it are specifically there for the honorees while we do the presentation of the awards. We were asked by the Office of the President of Cape Verde to do this. So I'm going to be the bad guy and ask that if you are occupying one of these seats, for momentarily I'm going to need you to maybe stand in the back. We've made arrangements to put some other chairs in the back that you can use to sit so that we can proceed right along with our celebration. Before I call Gunga, I'm going to call those who are going to be honored so that they may take a seat and that we can have it nicely and orderly. We're going to start off with Lloyd Semedo, who is the widow, and accepting the award on behalf of her husband, the late Alcide Semedo. And the beautiful little girls. Hi, girls. Alzerina Gomes. On behalf of Pisca Club, Ais Gonçalves. Dr. Jean-Jacques Alves is not present. We will have someone accepted on his behalf. João Santos Rezende. Joseph De Pina. Juvino Pérez.
Júlio de Carvalho, Miguel Ângelo Rodrigues Pires, Brenda Jews, on behalf of the late Eileen Hope Harris, and Rosendo Évora Brito, que talvez acho que não está presente. And in reading the presidential decree, I'm going to call, she told me to call her Gunga de Consulado. So with you, I have the pleasure of introducing Gunga de Consulado. That's how everybody knows her. She's a lot more than that, trust me. Thank you, good evening. I'm reading the Presidential Decree number 4 of 2018, published on the National Bulletin of April 23. It is with great pride and recognition that we recall the role and invaluable contribution of Cabo Verdean citizens of the diaspora in all strides in the successful journey that our country has been making. We leave all this valiant contemporaneity, the hands of the clock synchronized in the history of the nation, under the rain, the sun, at work or at leisure. If we all this forgotten, all the conventions suspended, we would only be left with the sense of identity that comprises all of us in a wide embrace. A sense of transversal belonging, children, grandchildren, and grandparents, connected by the same pitch in this culture originating from the islands, thanks to new technologies, the former for the discovery and the later for the awareness of their contribution in the progress of this global nation. Two different generations that dive into the great and extraordinary adventure. It is undoubtedly a debt of our country to these children, whose course and distance also give us awareness of our own needs. Our eyes are constantly set in the potential existing in these islands, men and women, wherever they may be. In their sense of humanism and solidarity, resultant of this underlying ideal that inspired the best representatives, regardless of social status, in the host countries. It was on these rocks, in the middle of the ocean, that the original home, mythical, symbolic, but real, of this beneficent nation was founded. From here, its principles and core values are spread out, and its distinction and recognition are also a desire for future achievements to water the seeds of new and valuable contribution to our continued assertion and construction of global community in peace, hope, solidarity, and social and cultural progress for all. On the other hand, we also wish to salute the friendship as well as the valuable and objective contribution that nations of host countries have made to our immigrant communities, facilitating their integration and strengthening the cooperation links between our two countries. Therefore, in recognition of invaluable contribution and effort in these Cape Verdean citizens in the immigrated communities, as well those in the host countries who assisted them in the construction and assertion of the national values, and in usage of the competence granted to me by Articles 13 and 14, Paragraph A of Law number 54-2 of 85, published January 10 by the Articles 5, Paragraph A of Laws 23-97, 22-387, and 23-387, all of August 15 in the writings provided by law number 18-596 of December 30th. The President of the Republic of Cape Verde decrees the following. Thank you very much, Gunga. Before we proceed with the certificates to the honorees, it is with great pleasure that I present to you Your Excellency, our Ambassador, Dr. Carlos Vano Veiga, so he can address his community. We'd like to have you address him first, and then we'll present the certificates.
Okay. Mr. Consul General, Muniz, Mrs. Maria Martinez, representative of the State Department, distinguished awardees, all respective representatives, Professor Orlando Camilo, Eduardo Camilo, sorry, distinguished guests, staff of the Consulate General, members of the media, ladies and gentlemen. First of all, allow me to greet our guest, Maria Martinez, Desk Officer for Cape Verde at the State Department, the key that tries to open the doors in our relationship with American authorities, and who is honoring us with her presence here at Cabo Verde's home in New England, an area that hosts the largest community of the Cape Verdean nation. I'd like also to greet Professor Eduardo Camilo for the expressive presentation and interpretation that he made of this historical landmark in the relations between Cabo Verde and the United States of America, which was the establishment in Cabo Verde of the first American consulate in sub-Saharan Africa 200 years ago. Allow me also to recognize some personalities that are here. The Consul General Adjunto do Brasil, Sr. Roberto Medeiros, representante do Cônsul de Portugal, Sr. Armando Malheirão. I would like also to recognize Reverendo Leite, Reverendo Delgado, to recognize Gary Correa and Hercules Lobo, to recognize Mr. Roberto da Silva, elected mayor of East Providence, my friend João Rosa, where is it? My friend Richard Laban, and many, many others that I want to thank the presence, because by coming you provide the splendor this ceremony deserves. Thank you to the media of Cabo Verde in this community for your presence. Will bring to the whole community and to our islands the importance of this moment. Excellencies, ladies and gentlemen, in this event, we celebrate on the one hand the above-mentioned historical milestone, and on the other hand, the awards granted by His Excellency the President of the Republic of Cape Verde to several members of the Cape Verdean diaspora in the United States in recognition for their achievements in the professions and the activities they have embraced, and their accomplishments in the life of the Cape Verdean community in the United States. Apparently, without connection between them, the two events celebrate, in essence, the past, the present, and the future of the same reality. The close, old relationship of more than 2 centuries, made of friendship, shared values, principles, and way of life, solidarity and help when necessary, deep cooperation and partnership for development, and of safe alliance in a troubled world between Cabo Verde and America, and between the two respective nations, despite the big difference in size, wealth, and power. A relationship of which one of the best outcomes is the Cape Verdean community, the most successful and well integrated in the American society, but also part of the Cape Verdean nation and very connected body and soul to our island. A relationship of promising future in which one of Cabo Verde's main assets is the Cape Verdean community living in this great country,
and so well represented here by the distinguished awardees and by Professor Eduardo Camilo. Well represented in the diversity of gender, professions, values, capacities, and activities, and in the number of civil society organizations and of the political partisan creeds present here. We have people of all the political parties here, which are the reflection of this community, and at the same time the great factor of its unity and the strength that sets it in constant, assertive, and vibrant movement, when it is necessary to help in solidarity the most vulnerable ones in the community, in other diasporas, or in our islands. When to invest in human capital is the key to a better life here and in the islands. Or when it comes to preserving, cultivating, and promoting Cape Verdean culture, traditions, and identity in their different facets, even far from the homeland. For those who work and live off their work, it is an enormous effort. It requires character, will, organization and dedication, capacity, knowledge and commitment, persistence and resilience. It requires love, openness to and identification with the community, detachment, a sense of responsibility, a sense of service to the community, and citizenship. That's why the Cape Verdean community sees itself in our commitments, our talents, and our multifaceted art, and in our diversified leadership. And the Cape Verdean nation is proud of you, and through His Excellency, the President of the Republic, shows its recognition by distinguishing you with some of the most important national awards. And that is also why I feel very honored, grateful, and happy for the opportunity to getting to know more and more deeply this community, and for the privilege of presiding over the delivery of the symbols of this deserved recognition to so illustrious of its members. It is of elementary justice that I do not end without thanking Consul General Herminio Moniz and his staff for their decisive leadership and their participation in the organization of this ceremony, without which it would not have the dignity that 200 years of common history and the awarded deserve. Thank you very much for your attention.